O artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão é bem claro. Todo mundo tem direito a uma moradia digna, capaz de assegurar um padrão de vida estável. De acordo com a Constituição Federal de 1988, além de um direito individual, a habitação é um direito social. Quando há uma quantidade de cidadãos sem moradia adequada, podemos dizer que existe um déficit habitacional. Os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada apontam que o déficit habitacional no país é de mais de 5 milhões de moradias. O número reduziu mais de 8% em 3 anos. Ainda assim, problemas precisam de soluções mais eficazes. O Universidade Aberta de hoje mostra uma alternativa encontrada aqui na UPF para amenizar essa situação em Passo Fundo. Fique com a gente. Na Universidade de Passo Fundo, um projeto de extensão desenvolve planos de engenharia civil para instituições e para a população em geral, através de tecnologias sociais. Os alunos da Faculdade de Engenharia e Arquitetura aplicam a teoria na prática e ajudam a pensar soluções para problemas habitacionais. Antes de conhecer as ações do projeto, nós vamos assistir a uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. O trem que passa por esses trilhos deveria simbolizar o progresso. Mas aqui, os vagões trazem à tona a realidade de moradores que habitam áreas irregulares da cidade. Esta é a cidade de Passo Fundo. Em 2015, a população estimada era de aproximadamente 200 mil habitantes. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A área urbana da cidade é dividida oficialmente em 22 bairros pela Lei Municipal número 143 de 2005. Durante os últimos 10 anos, diversas vilas e loteamentos foram surgindo. Esses espaços são considerados irregulares por não estarem previstos em lei. São eles Beira dos Trilhos, Cruzeiro, Entre Rios, Lucas Araújo e Xangri-Lá. Estes locais concentram 700 domicílios e mais de 2.400 pessoas. Os chamados aglomerados subnormais fazem parte das estatísticas de déficit habitacional do município. Desde 2005, a Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo realiza estudos na região da Beira dos Trilhos, uma das áreas habitacionais irregulares da cidade. Um dos integrantes da comissão, Paulo César Carbonari, explica que o levantamento serviu para revelar a situação das famílias que residem na área. Nós, como Comissão de Direitos Humanos, acompanhamos esse processo indiretamente e, em 2004, reunimos várias organizações, entre as quais a universidade, pastorais sociais, movimentos sociais, grupos comunitários, e produzimos um debate, um levantamento que gerou uma publicação chamada Desvelando o Beiratrilho, publicada em 2005. O que caracteriza o Beiratrilho é um conjunto de inadequações habitacionais que vão desde a qualidade das unidades habitacionais até as condições de urbanização daquela região, que dizem respeito a um conjunto de serviços e de condições que são necessárias para que efetivamente aquelas pessoas vivam em condições dignas, digamos, de vida. Todo o material produzido pelo estudo foi apresentado à Prefeitura de Passo Fundo. O objetivo da Comissão de Direitos Humanos, juntamente com as famílias da Beiratrilho, é buscar, através de políticas públicas, soluções para o problema. Do diagnóstico da realidade, havia várias medidas para o encaminhamento da solução dessa realidade, como medidas de urbanização, de políticas, enfim. Se encaminhou, o que a gente sabe é que a Prefeitura fez alguns movimentos de construir projetos para solucionar o problema, mas que a gente saiba, nenhum desses projetos foi viabilizado para que efetivamente a gente conseguisse ter uma solução. Então, quer dizer, as medidas havidas de lá para cá aparentemente são poucas ou nulas. E o momento atual, o que nós estamos fazendo agora, nessa retomada que estamos fazendo 10 anos depois, é exatamente para, primeiro, retomar o que a gente produziu em 2005 e em 2008. Segundo, ir lá em loco e ver o que está acontecendo. Terceiro, confrontar o que a gente sugeriu com o que está acontecendo em loco, de modo a dizer, de fato, o que aconteceu nos 10 anos. Houve ação do poder público ou não houve? A região aqui da Beira dos Trilhos também é classificada pelo IBGE como um aglomerado subnormal.
A ocupação também é irregular, pois ela não está prevista em nenhuma lei do município e também foge dos padrões de urbanização da cidade. Soluções para problemas assim começam a ser pensadas na universidade. Você vai entender mais sobre o assunto agora, direto do estúdio. Eu recebo aqui no estúdio o coordenador desse projeto, o professor doutor Maciel Donato, e também o bolsista do projeto, João Pedro Endres. Professor, de que forma esse projeto aqui na universidade se articula com essas políticas públicas e também auxilia na formação dos nossos acadêmicos? Bom, esse projeto ele existe, na verdade, como projeto de extensão há uns 3 anos aqui na universidade. E como laboratório do curso de Engenharia Civil há aproximadamente uns 10 anos, né? E ele está voltado justamente a essas questões sociais, essas questões ambientais. Ele se articula muito bem com essas políticas públicas, né? Políticas de inclusão social, né? Projetos que envolvem acesso a cadeirantes, né? Rampas, a barras em banheiros, né? Ele se articula muito bem com as políticas públicas do direito à cidade, né? Direito à moradia, né? As políticas da cidade. Então, ele... É um leque bastante vasto de atuação. É bastante vasto, a gente pode ir discutindo... E de que forma na prática isso acontece? Na prática, a população em geral recebe projetos de engenharia civil, né? Então, o objetivo geral desse projeto é desenvolver projetos de engenharia para segmentos populacionais excluídos, né? Então, dessa maneira que o Escritório Escola consegue chegar até a comunidade. Mas como é que esses projetos chegam até o escritório? Quem é que leva essas demandas para vocês? Qualquer um pode chegar e pedir um projeto? Como é que isso funciona? Quase todos, né? Então, funciona mais ou menos assim. A gente atende entidades de classe, associações, escolas, né? E geralmente vem pelo caminho vice-reitoria de extensão, divisão de extensão, ou os próprios projetos de extensão que já são institucionalizados na nossa universidade. Que apontam a existência de demandas em determinados lugares. Exato. Acho que metade das demandas que a gente atende são demandas internas, que são do núcleo de trabalho e produção da universidade. Então, por exemplo, é possível, por exemplo, uma escola pedir uma ajuda para fazer uma reforma ou para solucionar algum problema em termos de espaço que ela tenha? Sim, é possível, desde que o projeto que eles nos solicitem não vá competir com o nosso egresso, né? Então, o nosso foco é que, além da comunidade ser atendida, os alunos consigam se inserir na prática profissional, mas que, quando eles se formarem, eles egressos trabalhando, eles não vão ter o Escritório Escola como concorrente na sua profissão, né? Então, geralmente são projetos mais voltados a tecnologias sociais, né, a utilizar questões ligadas ao aproveitamento de água de chuva. É isso que eu ia perguntar. O que são tecnologias sociais? São técnicas, processos, metodologias que têm alguns princípios. Por exemplo, ela tem que ser de custo baixo, tem que ser de aplicabilidade fácil, ou seja, eu tenho que reproduzir ela de maneira simples, né, e que tenha um impacto social. Então, ela tem que atender dentro daquelas grandes áreas, né, dentro da saúde, dentro da educação, habitação, né, que é um dos temas, água, energia, né? Então, tudo isso é tecnologia social. Eu queria perguntar para o João Pedro por que, desde tão cedo, quer dizer, ainda na graduação, né, optar por fazer parte de um projeto assim. Olá, Bibiana. Tudo bom? Eu optei desde já fazer parte do Escritório Escola, porque a gente já consegue colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende em sala de aula e, de certa forma, a gente consegue também, como futuro profissional, contribuir para a sociedade. Então, está sendo bem satisfatório projetos como o Prapai, aqui de Passo Fundo e Soledade, a Escola Salomão Iosp, também a gente ajudou, né? E saber que vai contribuir, ainda mais instituições como a PAI, que tem um orçamento muito limitado. Enxuto. Então, você saber que tu vai contribuir para que a conta de luz, de água dê menor. E então, esse valor possa ser mandado para um outro setor. Ou seja, não é só solucionar um problema em termos de construção.
mas também que isso tem um impacto no cotidiano daquela instituição, no caso, que está recebendo ajuda. É isso, professor? Sim, essa é a ideia, né? Que tenha um impacto social. Né? Então, como é que vocês diminuíram, por exemplo, a conta de luz da APAI? A gente fez a conta de luz, para a APAI aqui de Passo Fundo, a gente utilizou energia solar para aquecimento de piscina. Então, eles utilizavam energia elétrica, só que em termos de energia térmica, ela tem um valor muito alto. Então, e de água também a gente utilizou a captação da água da chuva para fins não potáveis, né? A gente utilizou tanto para banheiros como para jardinagem. Mas tem não sei se é um mito, vou perguntar, o professor pode me ajudar, de que as práticas sustentáveis, em termos de engenharia e arquitetura, ainda são de custo muito elevado para serem aplicadas. Isso é mito ou isso ainda é assim? Ou os materiais são muito caros ainda? Depende, né? Porque se tu vai pensar, eu vou fazer uma edificação sustentável, né? Ou eu vou fazer uma edificação, hoje não, já faz alguns anos que saiu a nova norma de desempenho, né? Ou seja, os materiais, eles têm que ter, a tua obra tem que ter um desempenho térmico, acústico, né? Obviamente que a edificação vai ficar mais cara se eu quiser atender a todos esses requisitos, né? Agora, tem coisas que muito pouco encarecem, né, e agregam valor, como esse exemplo que o João falou, né, a captação da água da chuva para fins não potáveis. Que todo mundo podia ter em casa, né? Claro, tem um custo, obviamente, mas o benefício que te traz é muito maior, né, o aquecimento das piscinas, né, o João falou, é muito caro aquecer a água com energia elétrica, é um dos sistemas menos eficientes que tem, existem outros sistemas mais eficientes. Então, está nesse sentido, né? Buscar alternativas mais eficientes, né? E aí tu acaba conseguindo essa economia. Essa economia. E que outros projetos o Escritório Escola está atendendo? Bom, basicamente o que a gente mais tem atendido são esses, voltado à água e energia elétrica. Tá? Mas a gente já está finalizando também esse ano um outro projeto que se iniciou o ano passado, que é também para uma APAI, lá de Soledade. Aí sim, um projeto bem mais amplo, que é eles pretendem construir uma casa modelo. Né? A casa modelo que a escola necessita é uma casa para atender as atividades cotidianas dos alunos, né? Desde ensinar como escovar os dentes, né? A ir no banheiro, a fazer a sua higiene, né? Organizar suas coisas. Ou seja, nós vamos, já fizemos o projeto, eles vão, na sequência, executar isso, né? Projetar uma casa completa, né? Não é nem uma casa pequena, é uma casa em tamanho real, um projeto real, né? Onde os alunos estão desenvolvendo todos os projetos que necessitam para aquela casa sair do papel. João, tu já participou de um projeto do início até o fim da sua execução? No Escritório Escola, sim. Sim. Mas antes disso, não tinha tido essa... E nesse processo todo, o que é que te chama mais atenção? Bom, a dificuldade, desde já, que a gente encontra na área de trabalho, né? Porque, por mais que a gente se sinta sempre preparado e com todas as informações, eu senti que a parte prática, até agora a gente vai enfrentar a parte de execução. Então, eu já me deparei com essas dificuldades profissionais. Vocês acompanham toda a execução? Sim, será seguido, né? Circulam pela obra, vamos dizer assim. Isso. Olha só, bom, muito bacana. Nós vamos continuar falando desse projeto, mas o Uni Aberta vai fazer um intervalo. Quero agradecer desde já ao João pela presença. Continuamos com o professor no próximo bloco. Até já. O Universidade Aberta está de volta e fala hoje sobre o Escritório Escola de Engenharia Civil. O projeto de extensão desenvolve ações para a população através de projetos de engenharia que promovem a inclusão social. Continua comigo no estúdio o coordenador desse projeto, o professor doutor Maciel Donato. E nesse segundo bloco eu recebo a bolsista Larissa Muniz. Professor, quantos alunos estão envolvidos no Escritório Escola? Hoje nós temos 6 bolsistas de extensão. Então, nós temos 6 áreas que o Escritório Escola atende, que na verdade são as 6 áreas que o curso de Engenharia Civil trabalha. Que são quais? Materiais e construção civil, geotecnia, estruturas, hidráulica e saneamento, rodovias ou infraestrutura urbana e... O que
que faltou, Larissa? Me ajuda? Faltou mais uma área? Daqui a pouco nós lembramos e comentamos. Perfeito. Professor, todos os alunos trabalham juntos em um único projeto? Cada aluno desenvolve um projeto ou começa a desenvolver e quando chega a algumas especificidades recorre aos colegas? Como é que isso funciona? Sim. A ideia inicial é que cada bolsista atue numa área, né? Então, existe a área lá de materiais e construção, então um aluno vai atender aquela demanda, né? Mas como a gente tem vários projetos ao mesmo tempo, então um aluno fica responsável por um projeto e todos trabalham ao mesmo tempo, né? Então é mais ou menos assim que funciona. E aí isso contribui para uma troca muito importante de Claro, porque um dos produção de objetivos conhecimento. do escritório escola também é fazer com que ocorra essa interdisciplinaridade, né? Aquelas gavetinhas do ensino, né? Das disciplinas, o aluno consegue fazer todo o fechamento, né? E trabalhar com tudo isso dentro de um único projeto, né? Como eu estava citando o projeto anterior, o aluno trabalha em quase todas as áreas do curso de Engenharia Civil. E a Larissa? Que área tu trabalha, Larissa? No escritório escola, que nem o professor falou, cada aluno meio que coordena um projeto, mas todos eles ajudam na execução. Então, um projeto que eu tenho, que seria o projeto que eu coordenaria, é um desenvolvimento de uma máquina de cisalhamento direto, que é uma máquina para UPF, que na verdade o projeto da máquina já se encontra pronto e o que a gente vai fazer é executar a máquina para fazer ensaio de solo e tal. É uma máquina, então não são equipamento. só... É um equipamento, não são Sim. só construções. Não, para te ter uma ideia, o escritório escola atua no ensino, atua na pesquisa, atua na extensão, ele só não... E é uma espécie de prestação de serviço também. Então a gente presta esse serviço interno também. Então existem equipamentos que são caros e a gente consegue, por exemplo, projetar um alternativo. Então o escritório escola, esse ano também desenvolveu esse projeto de um equipamento de laboratório. Olha que interessante. Mas o escritório, ele faz o projeto. Quem é que executa o projeto elaborado pelo escritório? Quem executa é a entidade que seleciona, né? Ou que nos demandam, né? Na verdade, por exemplo, este que é para a Universidade de Passo Fundo, obviamente a Universidade de Passo Fundo vai executar. Demais projetos, como os da PAI, os das escolas, eles é que vão executar esse projeto. Vocês fazem um acompanhamento? No máximo, a gente consegue fazer o projeto inicial e um acompanhamento, mas a execução fica por conta de cada entidade. De cada entidade. Isso mesmo. Se uma pessoa que não é uma instituição, um morador de determinada comunidade, precisa de uma casa, como é que isso funciona? Busca associação de bairros. É a melhor via caminho. associação. Via associação, de forma individual a gente não consegue atender. Tá. E é necessário algum tipo de comprovação da associação de que isso é uma demanda social importante ou alguma coisa assim? Não, a gente conhece, né, a cidade, a gente conhece as pessoas, né, venham até aqui, venham via extensão, a gente consegue. E vocês já fizeram casas na cidade de Passo Fundo? Não, a única que eu tô te contando é aquela casa modelo de Mas é para uma instituição. Claro, isso eu estou falando dos últimos 3 anos, né, que esse projeto funciona como extensão. Agora, o escritório escola, como laboratório de engenharia civil, que existe há alguns anos, ele já fez N outros projetos. Eu não vou saber te dizer quais foram todos os que foram executados. Mas só para a gente ter uma ideia, hoje a gente está falando em fazer uma ciclovia dentro da universidade. Já se discute isso, né? O escritório escola está participando dos estudos preliminares para se fazer uma ciclovia. Para viabilizar a ciclovia. Para viabilizar um projeto de uma ciclovia. Larissa, de todos os processos que tu já participou no escritório, o que te chama mais atenção? Eu acho que o que mais me chama atenção são esses projetos voltados justamente à sustentabilidade. Porque a gente vê que, além da gente estar fazendo o projeto, de certa forma a gente está ajudando a comunidade, a gente, que nem foi falado anteriormente, a poupar energia, a poupar água. Então, isso, para mim, é o que mais chama atenção nos projetos. A sustentabilidade, a necessidade de se preocupar e cuidar do meio ambiente. Exatamente. A engenharia, de um modo geral, não só civil, mas as engenharias, elas têm recebido, assim, um boom, pelo menos por parte do olhar dos vestibulandos, né? Por que nesse momento, a engenharia está com tanto destaque? Tu bem citasse no início, né? Esse nosso déficit habitacional é um dos motivadores, né? Se tu olhares a quantidade de engenheiros que existem no Brasil comparado a países desenvolvidos, a gente ainda tem um déficit de engenheiros. Não só civil, engenheiro ambiental, né, engenheiro mecânico, elétrico, enfim, de todas as engenharias ainda há um déficit. Nós temos muito ainda para formar. A necessidade de melhorar a cidade, mudar. A cidade está mudando, né? Melhorar a cidade para
para o convívio da população? Isso mesmo. Bom, e Larissa, em relação aos teus colegas que não participam do escritório escola, como é que tu te sente, né? Tu acha que tu tá ganhando estando no escritório? Com certeza. Eu acho que, além de a gente conseguir colocar aquilo que a gente já vai aprendendo em sala de aula, a gente se desafia. Porque muitas vezes a gente vai fazer um projeto e a gente não tem o pleno conhecimento de como se faz. Muitas vezes não, na maioria das vezes. Então, a gente tem que ir atrás, a gente tem que procurar professores. Então, é um desenvolvimento a mais, com certeza. Todos os projetos são supervisionados? Sim, todos. Por exemplo, tem alunos que são do 4º nível, que recém estão iniciando nas disciplinas profissionalizantes e já estão fazendo projeto. Então, ele vai buscar um conhecimento que ele ainda não teve na sala de aula, através da supervisão de cada professor. Cada área tem um professor que supervisiona e que faz parte do projeto. Além da Casa Modelo, quais são as perspectivas para 2016 do escritório? Olha, a ciclovia é um projeto que talvez se viabilize para 2016. Né? Existe um outro projeto junto com a Brigada Militar que a gente está desenvolvendo de uma barragem aqui da cidade, tá? De uma revitalização. Né? E outros projetos provavelmente... Um leque muito diverso, né? Nós falamos de uma casa modelo, uma barragem, uma ciclovia, quer dizer, a engenharia está em todos os cantos. É que a engenharia é vasta, né? É uma formação bastante ampla e talvez seja um dos motivadores para a busca de tantos alunos, né, a fazer engenharia. Seja a aplicação. Tu falaste também antes, no início do programa, sobre a atuação do escritório, por exemplo, nas questões de acessibilidade. Nós vimos que a universidade, recentemente, sofreu uma grande reforma em termos de acessibilidade. Isso é uma tendência das cidades, do modo geral? É uma lei? Como é que isso é visto pela engenharia? As políticas estão aí, né? É como citar uma norma de desempenho, como eu falei agora há pouco, né? Então, existem sempre normativas, não são leis, mas acabam tendo, no final, peso de lei. Né? Então, as diretrizes são dadas e todo mundo vai seguindo. As engenharias têm que acabar atendendo a essas demandas. E é muita atribuição do engenheiro, né? Essas que a gente vem discutindo. Inclusive essas questões de acessibilidade, né? Essas questões de transporte, de logística interna. Recentemente a universidade deu uma reformulada, né? Há alguns anos atrás o Escritório Escola fez um projeto de revitalização, de alteração de todo esse... que é uma atribuição também. Que é o projeto que está sendo aplicado agora ou ele ainda foi totalmente ressignificado? novo. Esse é um outro projeto, totalmente novo, diferente. Mas é uma atribuição da área da engenharia? É uma atribuição da engenharia. Passo Fundo também tem sofrido grandes mudanças no trânsito, né? Também Sim. É um processo... Quando eu falo engenharia, inclui aí a arquitetura, né? Eu sempre acabo esquecendo, a faculdade de engenharia também engloba a arquitetura, né? Arquitetura. A nossa secretária de planejamento é arquiteta e é professora também aqui da universidade. São né? duas áreas que têm uma interface muito grande. Muito próxima, Sim. Né? Bom, eu quero agradecer a presença da Larissa, a presença do professor Maciel e dizer que o UniAberta de hoje fica por aqui. Mas, semana que vem, temos mais um programa sobre um projeto ou pesquisa desenvolvido na universidade. Até lá!